Ok. Ok, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde e Cidadania. Este programa consiste em discussões através de lives, com o objetivo de promover participação social, informação sobre direitos de saúde e estimular as pessoas em seus processos de cidadania. Eu sou a Vera Gomes, coordenadora e palestrante da Comunidade de Fala e membro organizadora da Rede Reforma Brasil. Nosso convidado especial desta série mensal de lives, Saúde e Cidadania, é Zé Alves, presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental do Distrito Federal em Ação e representante nacional dos frequentadores do Serviço de Saúde Mental. Participe deixando sua pergunta, levanta o braço para participar, ou se quiser falar, pode deixar no chat, e convida todos a participar ativamente da discussão. A reforma psiquiátrica trouxe mais direitos e políticas públicas às pessoas com transtorno mental, como eu e o José. Em 2016, com a Lei Brasileira de Inclusão, nós fomos incluídos com pessoas com deficiência, trazendo um novo patamar de direitos, incluindo acesso a cotas em concursos públicos e para o trabalho. Também o movimento do Recovery agitou os conceitos e práticas que envolvem a saúde mental, trazendo um novo parâmetro. Tudo isso deu maior inclusão, visibilidade e cidadania para pessoas com transtorno mental. E uma questão importante nessa cidadania é que nós passamos a reivindicar o papel de peritos, especialistas em nossas próprias vidas e que temos o direito e a responsabilidade de falar por nós mesmos. Diante disso, Zé, como você avalia a frase "não falem de nós se nós" e a vincula com a cidadania? É com você. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Como vocês já falaram, eu também vou desejar um seja bem-vindo para todos, né? Claro. A primeira coisa que eu avaliei o "não fale de nós sem nós" é exatamente, Vera e todos que estão assistindo a gente nesse momento, que não está assistindo, mas está vendo pelo chat, é que falar de nós pelo um problema que a gente tem e que as pessoas simplesmente têm apenas o conhecimento de um livro, que está escrito lá, que doença tal, diagnosticada de situação tal, remédio tal, serve para essa pessoa tomar e está tudo certo com essa pessoa. Mas, porém, o que eu percebo, e é preciso a gente criar políticas voltadas para essa situação, é que não é simplesmente eu sei o que fulano de tal sofre, eu sei qual é o sofrimento dele e vou dar isso aqui para ele tomar e está tudo certo. Não é assim. No momento que, em qualquer ação que estão discutindo saúde pública, de saúde mental, e não convidam o frequentador do serviço diretamente para participar, fazer as suas colocações, para mim não estão tratando de saúde, não estão falando de saúde, estão contando uma história que não é a história deles. Estão contando uma história que ouviram de alguém ou que viram no livro. E a partir do momento que você, como frequentador do serviço, passa a participar das discussões desse serviço, você pode dizer como é que você se sente na sociedade, como é que você está vivendo na sociedade, o que a sociedade está fazendo de melhor para você, se você está tendo efeito colateral pelo remédio que aquele cara que estudou apenas no livro, se você está tendo efeito colateral pelo aquele remédio, você tem que ter o direito de dizer: esse remédio não está bom para mim, eu não quero tomar esse remédio porque ele não está bom, eu gostaria que você fizesse uma mudança na minha medicação. E é muito provável esse médico querer questionar, mas ele não vai ter o direito de questionar sozinho, porque quem está sentindo os efeitos colaterais, quem está sentindo se está bom ou não, é você que toma essa medicação, é você que vive no dia a dia a situação. Então, o que tem ocorrido muito é que a gente tem visto muitos trabalhos desenvolvidos, as pessoas dizem: eu sou uma pessoa que eu vivo pregando saúde mental, mas prega saúde mental de que jeito? Você vive a saúde mental mesmo? Será que você tem alguma relação com a saúde mental ou você apenas vê alguém falar dela? Então, quando se diz "não fale de nós sem nós", é porque se nós não estiver presente para falar o que é que nós sentimos quando a gente se sente rejeitado pelas pessoas, quando a gente se sente com a nossa própria família, não deixando a gente fazer aquilo que faz bem para a gente, porque a gente tem um problema de saúde, então a gente tem que viver
sobre uma situação que eles pregam para a gente. Então, quando as pessoas deixam você não viver aquilo que você quer, e sim obrigar você a viver o que eles entendem que é bom para você, isso aí não é um cidadão que tem um problema de transtorno mental e que aí as pessoas não deixam ele evoluir exatamente por cuidado, por zelo demais, que muitas das vezes o zelo demais se torna um deszelo e que acaba deixando essa pessoa mais adoecida. Então, quando você deixa essa pessoa à vontade para ele dizer o que é que ele quer, o que é que vai ser bom para ele, o que é que faz bem a ele, e deixar a escolha dele, aí sim, aí você está começando a tratar a saúde mental. Até então, isso não feito, nós não temos garantia de saúde mental, como, por exemplo, se eu faço tratamento em um hospital psiquiátrico, e eu tenho o desejo de fazer tratamento no âmbito aberto, como, por exemplo, um CAPS, que é um ambiente que vai me dar uma autonomia para mim voltar todo dia para aquele ambiente de tratamento. Se não me derem o direito de eu ir para esse serviço, a busca daquilo que eu concordo que é o melhor para mim, então, se não me derem esse direito, não estão tratando de mim. Estão me adoecendo mais ainda, tirando o meu direito de ir e vir quando eu tenho o desejo de fazer um tratamento aberto e que, por o gosto de alguém, eles me mantêm a vida inteira fazendo um tratamento em um ambiente que eu tenho que ficar privado ali para que eu possa fazer esse tratamento. E quando eu digo privado, não é de iniciativa privada, não. É privado da minha liberdade. É um hospital público, mas que me priva a minha liberdade. Então, quando alguém faz isso com a minha pessoa, automaticamente essa pessoa não está me dando tratamento, ele está me adoecendo mais ainda, porque nós temos que ter o direito de buscar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos em nós mesmos, que nós estamos buscando aquilo que é melhor para nós. Então, se alguém te envia um outro pensamento, esse pensamento para nós hoje não é válido, porque a gente busca exatamente a autonomia. E a autonomia é fazer isso que a gente está fazendo hoje, é estar conversando com vocês aí do Brasil inteiro, tem gente do Brasil inteiro conversando com a gente, e que um passado não muito distante, a gente não tinha possibilidade de estar fazendo essa fala que estamos fazendo hoje, e isso era exatamente porque as pessoas achavam que a gente que frequentava o serviço de saúde mental não existia valores para nós. O nosso valor era simplesmente engolir aquilo que colocavam na nossa goela e a gente tinha que descer de goela abaixo, gostando ou não. Então, é isso que eu tenho para dizer e acreditando que, num momento desse que a gente está falando para o Brasil inteiro, é exatamente dando um recado que o frequentador do serviço de saúde mental, ele não é inútil. Ele tem capacidade de fazer muitas coisas e quando você inutiliza ele, você tira esse direito a ele de se mostrar a ser cidadão na sociedade. Então, é isso aí, minha querida. Eu vou intercalando alguns momentos, porque eu sei que vai ter momentos que as pessoas vão fazer perguntas, então eu não vou usar os minutos que eu preciso, que me foi passado, na verdade, que eu preciso não, mas que me foi passado, então eu não vou usar todos esses minutos, porque senão vai tomar o tempo da nossa réplica, né? Então eu vou passar para frente aí vocês veem aí quem é que vai o próximo palestrante. Acredito que deve ser a Nazaré, ou de repente Tiago, não sei quem seja, mas a minha fala é essa, minha querida, e muito obrigado pelo convite. Obrigada, Zé. Zé, você que é militante do movimento de saúde mental, como que você avalia o que as pessoas, o que os usuários do sistema falam com você? Quais são as queixas deles? Eles têm esse empoderamento no sistema de saúde atual no Brasil? Como você avalia hoje a dignidade e cidadania das pessoas com transtorno mental no sistema? Dentro de tudo isso que você falou, qual é a queixa que você mais avalia no sistema hoje? Como que está a situação? Verinha, eu avalio ainda com muita falta de informação. Na verdade, o sistema ainda está com muita falta de informação, porque a gente sabe que nem todos frequentadores do serviço eles têm habilidade para buscar essas informações. E o serviço em si, ele até tem as informações, mas é muito trancado entre os profissionais e que pouco se fala com o frequentador do serviço quais são os direitos dele na sociedade. Pouco se fala disso. Então, o que eu avalio é que ainda está muito capenga as informações do serviço de saúde mental. A minha avaliação que eu digo para você é essa, que está muito capenga, o usuário ainda tem muita falta de informação, ainda vive muito a êxodo,
por falta de informação, e nem todo tempo que ele busca as informações que ele precisa, tem alguém disponibilidade, tem alguém que tem a disponibilidade de passar essa informação para ele. Então, é muito vazio mesmo. Então, eu vejo isso ainda com muito desprezo de tratamento de saúde mental, essa falta de informação ao usuário do serviço. Certo. Zé, e você acredita que as pessoas que estão fazendo tratamento, que estão com o transtorno mental, que estão com as limitações, mas também estão com as possibilidades, com a possibilidade de reinventar a vida, mas que encontra essa barreira que você acabou de dizer. Mas você acha que elas têm consciência? Você acha que as pessoas estão conscientes dos seus direitos? Estão conscientes do papel ativo que elas devem ter? Porque não é só o sistema que também tem que proporcionar a dignidade e a cidadania das pessoas. A pessoa também tem que ter um papel ativo, tem que ter uma ação para também correr atrás dos seus direitos e fazer jus à sua condição de pessoa que tem ali um direito, que tem uma política pública voltada para ela. Você avalia que as pessoas estão conscientes desse direito? Bom, Verinha, exatamente. É uma das coisas que ainda estão muito difícil também nesse momento. As pessoas não têm consciência desse direito. Se a pessoa própria, o próprio paciente, nesse momento, ainda vejo com muita falta de informação e pouca vontade dele também. Porque, veja bem, eu vou relatar sobre a minha pessoa. Eu vou relatar de mim, porque não falo de nós, então eu vou falar de mim. No meu primeiro momento de internação, que tive uma internação muito difícil, as minhas internações sempre foram muito difíceis. Nós temos uma companheira aí que está junto com a gente também, que me conheceu também, eu em dificuldade, internado, muitas das vezes tendo que ser amarrado, por incrível que pareça, tendo que ser amarrado. E essa pessoa me viu por várias vezes essas coisas acontecer. Só que teve um momento da minha vida que eu falei para mim mesmo, chega, eu sou cidadão, eu pago os meus impostos como qualquer cidadão, eu tenho o direito de ir e vir como qualquer cidadão, porque sou cidadão, então agora chega, eu não quero mais isso. Eu vou parar de me internar, porque eu tenho o direito de me internar ou não me internar. Eu tenho esse direito, então eu não vou mais me internar. E eu estava conversando com uma médica, digo, doutora, eu já estou cansado de viver amarrado aqui nesse hospital. Eu não quero mais isso, é um direito que eu tenho certeza que a Constituinte me garante o direito de eu ir e vir. E eu amarrado aqui nesse hospital, como eu me sinto amarrado aqui, como sempre, qualquer momento que eu tenho uma crise, ninguém apenas me dá um remédio, simplesmente me amarro e me dá um sossega-leão. Isso para mim não é tratamento. Eu quero um direito aberto, eu quero um direito de um tratamento aberto, porque eu tenho direito a isso. Então, eu parti para essa realidade e eu falei, se for para me tratar dessa forma que vocês estão me tratando, me amarrando, para me medicalizar, da forma que vocês estão me medicalizando, me dando remédio muito a mais de que o que eu preciso para que eu me mantenha estável aqui, infelizmente, eu vou ter que fugir daqui. Eu não vou resistir a essa situação, porque ninguém pode ser doido a vida inteira. Então, se ninguém pode ser doido a vida inteira, nesse momento eu não estou doido e eu tenho o direito de me soltar dessas correntes. Então, foi aí que eu busquei a forma de ter o meu direito de ir e vir. Eu falei para eles que eu tinha esse direito e era obrigação deles garantir o meu direito, porque era constitucional. E foi aí, então, que eu falei para eles, eu não venho mais aqui se eu tiver que me tratar dessa forma, porque eu não estou me sentindo à vontade me tratando dessa forma. E aí foi onde eles disseram, não, mas então você tem que fazer um acompanhamento em oficina. Eu digo, bom, acompanhamento em oficina eu até aceito, desde que seja para mim ir e voltar. Porque não é justo que eu tenha um monte de colegas que estão na mesma situação em que estamos aqui e tem oficina para a gente se desenvolver e a gente tem que viver amarrado dessa forma. E aí comecei a conversar com os colegas, começamos a sair do hospital e vir para casa e as pessoas não conversar com a gente, e foi onde eu falei, eu digo, gente, nós somos cidadãos, vamos procurar um jeito de, se não tiver quem conversar com a gente, nós conversamos entre nós mesmos, vamos criar um grupo para nós conversar entre nós mesmos. E aí foi onde surgiu o Clube dos Amigos da Saúde Mental do Distrito Federal em ação, porque, na verdade, quando se fala em ação, nós temos que agir. E é isso que nós temos feito. Eu tenho levado
muito para os meninos, informação, quais são os direitos deles, quais são as obrigações, que a gente também não vai buscar só direitos, mas também, para ser cidadão, nós também cumprimos com as nossas obrigações. E é uma coisa que eu tenho feito bastantemente, é informar a eles quais são as obrigações deles na sociedade. Uma coisa, inclusive, que eu até estava falando esses dias, Verinha, eu vou tomar esse pouquinho de tempo, porque vai ser necessário te falar. Eu estava falando esses dias para os meninos, para que eles procurem o máximo possível para não cometer qualquer tipo de deslize, porque eu não falo de crime, vamos falar um deslize na nossa vida, né? Para não cometer um deslize na nossa vida, porque, infelizmente, como nós somos pessoas que somos tratados como loucos, a sociedade ainda trata a gente dessa forma, infelizmente, o conceito de caráter ainda não chegou a todos, então, eles ainda tratam a gente como louco. Então, o que eu falo para eles? Para não cometer deslize, porque se um de nós cometer um deslize, e se por acaso for possível a gente ir preso por esse deslize, aí é condenado a uma prisão perpétua, porque se não tiver um médico que consiga atestar que a gente está com idoneidade suficiente para viver na sociedade, nós morreremos presos, porque até mesmo aquele médico que vai assinar uma sentença para que possa o juiz liberar a gente, que a gente está na condição de viver na sociedade, esse médico vai ficar com a responsabilidade disso que ele assinou. Então, eu sempre falo para os meninos para não cometer deslize, está sempre chegando nos lugares, não entra abrindo porta, chutando porta, não, porque eles vão educadamente, pedindo licença como cidadão, vão pedindo licença para entrar, que com certeza alguém vai dar licença para entrar. Se for de obrigação ele entrar, e a pessoa não der licença para ele entrar, ele pode ir na justiça, requerer um direito, sim, dele entrar quando for preciso ele entrar, pedir licença e entrar. Se alguém achar que ele não pode entrar porque está com algum problema, e aí não dá a liberdade dele entrar, a justiça está aí para isso. A gente não precisa brigar com ninguém, não, porque tem que brigar com as pessoas e não brigar, mas garantir os direitos da gente. A justiça está aí para isso, não precisa de nós brigar com ninguém. Então, é só mostrar que somos cidadãos buscando os nossos direitos, fazendo valer os nossos direitos, mostrando para as pessoas que a gente conhece o que estamos buscando ali, o que estamos querendo, o que estamos fazendo, e é mostrando para as pessoas que nós estamos na condição de ser cidadão fazendo isso aí, é que eles vão entender que a nossa doença não é um empecilho para que nós não sejamos cidadão. E aí vão passar a respeitar a gente como cidadão que somos. Ok. Nazaré, você quer contribuir? Se apresenta, Nazaré, é a nossa convidada também. Está sem áudio. Boa noite a todos e todas. É um prazer fazer parte dessa roda de conversa que a gente vai fazer aqui. Obrigado, Vera e o Recovery Brasil, pelo convite. Eu sou uma apaixonada, envolvida, interessada por essas temáticas. Eu sou uma profissional que vim do serviço, trabalhei a vida inteira no serviço, mas nesse momento eu sou docente da Universidade de Brasília e estou no papel, né, de estudar e pensarmos em formas de desenvolver a saúde mental que nós queremos. E aí eu queria pontuar uma questão que o Zé traz. Conheço o Zé do movimento, conheço o Zé dessas histórias, né, Zé, institucionais, que a gente, por incrível que pareça, compartilhou juntos, cada um no seu cenário, mas compartilhamos juntos. E o Zé, quando ele traz a questão não falem de nós sem nós, ele começa pelo personagem que é o médico, né? Então, eu acho que isso levanta para a gente essa reflexão de que, na verdade, esse contexto psiquiátrico, institucional do cuidado que nós criamos, a gente já, e eu vou usar essa expressão, né, a gente já estigmatizou que ela é comandada pelo médico, né? Mas a gente tem atores diversos que compõem esse cenário. E aí eu acredito muito nessa potência que é esses atores, né? Então, não falem de nós sem nós. Muitas das vezes a gente está, por exemplo, nas ações de oficinas, por exemplo, né? Em que as oficinas não são geridas por aquelas pessoas, não partem das necessidades.
E aí me veio na mente muito uma coisa que o Zé, para mim, é icônico isso que ele falou e vai ficar para a minha vida, viu, Zé? É uma frase que o Zé disse uma vez de falar assim, eu consegui me desvencilhar, porque o Zé contou a história, né, que ele foi, conversou com o médico, e aí o médico disse, não, então vai para as oficinas terapêuticas, e ele fez, e ele frequentou anos as oficinas terapêuticas dentro do hospital psiquiátrico. E aí o Zé, eu nunca me esqueço de uma frase que ele diz assim, eu, Zé, consegui me libertar da institucionalização, da internação, mas as minhas obras e toda a minha produção artística e tal, ela não conseguiu. Ela ainda está, né, na história desse hospital, porque não era uma produção, a produção era dele, simbolicamente, mas socialmente nunca foi dele. Por quê? Porque nós tínhamos outras equipes e outros atores que permeavam pela história de que não dar a escuta para quem realmente vivencia, né, tem a vivência do sofrimento psíquico, né, e de como ele quer, né, de ser cuidado e ser atendido, né? Então, eu nunca me esqueço dessa frase do Zé. Então, mas assim, é legal, é interessante o quanto que o Zé ainda tem permeado no cenário dele o personagem que é o médico psiquiátrico. Porque é esse o personagem que a gente compra, né? E muitas das vezes a gente vê na linguagem das pessoas de que a relação da psiquiatria ela está só com o médico, e muitas das vezes não está. Nós temos diversos profissionais do campo do psicossocial que, como o Zé também traz, e eu concordo com ele, que tem a narrativa da importância da saúde mental, é consciente da importância do espaço de protagonismo das pessoas que estão ali sendo cuidado, mas na prática, e aí para mim, na prática não consegue colocar na prática tudo que acredita, né? E eu acho que hoje a gente vive uma série de questões que impossibilitam. Eu não vou trazer aqui questões do campo político, questões do campo organizacional, de dificuldades de infraestrutura, porque eu acredito no espaço micropolítico das pessoas. Eu acredito que, independente das questões macropolíticas de uma instituição ou de um serviço ou de um trabalho que você desenvolva, existe um espaço micropolítico que é o seu espaço da ética do humano para com esse sujeito que está com você ali no tete-a-tete, né, no dia a dia, né? E aí, o fato da gente se colocar como alguém que está promovendo algo único para aquele sujeito, sem fazer uma discussão do que realmente, né, ele vivencia, o que ele quer e o que ele deseja, para mim é algo muito que a gente precisa quebrar, que a gente precisa fazer essa mudança. A gente precisa nos transportar, porque a gente já chegou ao ponto de concluir, né, de que a saúde mental não vai ser mais pela lógica do cuidado verticalizado, de ações, né? Isso já deu, a gente já sabe disso, a gente já faz e percebeu que isso não gera processos de saúde mental. Mas como, então, dar a escuta para quem realmente vivencia o fenômeno, né? Eu acho que são questões super importantes. Mas, como diz o Zé, eu lanço para a mesa. Sim, esse papel do profissional de saúde é muito importante, né? Ele dá essa abertura, ter essa escuta e dar as informações, dar as condições para que a pessoa seja participativa no seu tratamento, que tenha uma autogestão na sua vida e autogestão de como lidar com a doença. O papel, então, é muito importante. Para mim, também foi muito importante o médico, no meu processo de tratamento, essa abertura, esse diálogo, e por isso que eu acho que o mais importante de todo o processo, quando você recebe o diagnóstico, quando você está ali em crise, que você recebe o diagnóstico,
é o papel ali do profissional, como ele vai lidar. Porque dependendo da reação que ele tiver, de como ele lidar e como que ele vai abordar você, toda a sua trajetória ali tá em corda bamba, né? É importante esse momento de dar o diagnóstico e de explicar quais são as suas opções, né? Esse momento é muito importante. Eu acho que todo mundo que está na saúde mental, que está no movimento, que propõe o recovery na saúde mental, em primeiro lugar, tem que pensar também nesse momento do diálogo, no momento de dar o diagnóstico para a pessoa, que ali se abre ou se fecha uma porta. Alguém quer contribuir? Tiago? Eu queria compartilhar aí, estou refletindo um pouquinho aqui, eu acho que é super importante essa questão, e eu acho que quando o Zé fala, me veio muito uma questão de pensar na questão do poder, né? Até em relação à questão das relações de poder que existem, né? No sistema de saúde, muitas vezes aquela relação ainda de opressão, que muitas vezes o usuário acaba sentindo, mas eu fiquei pensando muito no caminho, né, da cidadania, enquanto a pessoa perceber que ela tem um poder, né? Ela tem um poder dentro dela, o poder dela participar, né? E que muitas vezes, às vezes o sistema ou o processo do serviço, às vezes institucionalizado, coloca ela num lugar que ela não percebe que ela tem aquele poder, né? E eu acho que trazer uma discussão dessa é justamente começar a despertar para as pessoas o quanto que sim, elas podem desenvolver esse caminho, né? Podem aumentar esse poder de participação, de escolha. Eu acho que vejo muito essa questão quando o José trouxe, o quanto que ele foi começando, né? E ele se despertou para isso. Opa, eu não quero mais, né? Me sentir preso aqui, eu quero ter o direito à minha escolha, né? Então, eu fiquei muito pensando nessa questão, né? Do quanto que a importância das pessoas perceberem que elas têm esse poder e elas podem escolher, elas podem, né, desenvolver esse caminho, né? Que é um caminho que não é de uma hora para outra. Acho que fiquei até curioso pensar, e se o José quiser falar um pouquinho também, como que ele foi desenvolvendo esse caminho dele, né? Que hoje ele está aí empoderado assim dessa participação que ele já tem enquanto conselheiro aí de saúde. Eu acho que esse é um caminho que as pessoas vão desenvolvendo, né? Tiago, queria me permitisse assim, só fazer uma complementação antes do Zé, que eu acredito, assim, eu tenho visto muito e tenho estudado muito sobre que eu estou denominando, que é o reconhecimento, né? Então, assim, que faz parte do processo de qualquer pessoa, faz parte do processo do humano. E aí eu acredito que o sofrimento psíquico ele acaba gerando muitos danos. Um dos danos é o dano social, do não reconhecimento. Então, eu vejo que a instituição, de alguma forma, a forma como os profissionais, né, se organizam, a forma de promoção de saúde mental que a gente tem feito é sempre do não reconhecimento. Então, a gente não coloca eles no papel de que eles precisam se reconhecer como si mesmo, e para isso eu preciso, enquanto profissional, construir uma dinâmica de relação em que eu reconheço o outro também, e ele possa se reconhecer em mim. E aí eu percebo que isso vale para as instituições tradicionais e até as atuais, né? Eu volto a falar, por exemplo, desse exemplo das oficinas, né, em que o fazer ele está dissociado do reconhecer aquele sujeito enquanto sujeito. E eu acompanhei muito o processo do Zé, e para mim o Zé fez um processo de reconhecimento de si. Ele chegou um dia, ele disse assim, não, mas eu não sou só o paciente psiquiátrico desse sistema, eu também sou o Zé Alves, e eu posso brigar muito como o Zé Alves, né? E eu lembro que teve épocas em que o Zé e a turma do Zé, eles eram considerados os desertores daquela instituição, porque eles só traziam problemas para a instituição, porque eles brigavam, eles iam atrás, né?
E o promotor do SUS já conhecia o Zé, de tanto que o Zé reclamava sobre aquela instituição. Mas isso era um movimento do reconhecimento, porque um dia ele descobriu que ele não era só o reconhecido paciente psiquiátrico daquela instituição, mas que ele podia ir mais além. E aí, né, a cada dia mais, o Zé vai fortalecendo esse reconhecimento. Então, eu acredito muito nesse processo, pelo que eu denomino de reconhecimento, né? Reconhecer-se a si mesmo, ele parte, né? Eu só posso me reconhecer a mim mesma a partir do momento em que eu tenho um outro que me reconhece. E no processo do Zé, nós tivemos uma assistente social que fez esse processo recovery até sem se perceber, porque ela colocou o Zé para reconhecer o Zé como um ser político, e ele se comprou o reconhecimento do ser político. Né? Então, assim, eu gosto muito de pensar nesse sentido, porque é uma forma da gente poder atuar também por esse sentido, né? Se eu penso, então, então qual é o meu trabalho? Fazer atitudes de reconhecimento. Se eu faço atitudes de reconhecimento, eu sei que eu vou estar no caminho que esse sujeito precisa para também conhecer-se a si mesmo. E daí ele começa a se reconhecer como um ser político, como um ser produtor de protagonismo. E eu acho que sem isso, assim, se a gente for pelo fazer e não considerar isso, a gente fica no fazer o tempo todo, né? E isso reverbera pouco para aquelas pessoas, né? Não tem o sentido de reverberar, de dar significado para aquilo. Fica um fazer, às vezes até para resolver necessidades institucionais, né? Zé, você foi um deserdor do sistema. Ô, Nazaré, você me fez rir. Esses momentos é maravilhoso porque você nos faz rir, Nazaré. E olha, você traz, nesse momento, você traz algo, como o Tiago pediu para mim fazer algum comentário. Tiago, eu vou falar exatamente, pegando o gancho da fala da Nazaré. Veja bem o que acontece. Eu me lembro muito bem que teve um dia que lá no hospital, tinha farmácia lá no hospital mesmo, lá onde a gente pegava as medicações, né? E a fila, ela fazia uma volta praticamente do hospital todo, quando era assim, dia de consulta, então consultava, era lá, não tinha CAPS, então o Serviço de Saúde Mental de Brasília era todo lá no São Vicente, era voltado todo para o São Vicente, ou no muito lá no COMP, lá na Asa Norte, quando era do adolescente. Então, aquela fila muito grande, e não tinha remédio lá, e não tinha remédio para todos, e faltava muita medicação. E eu me lembro bem que teve um dia que um frequentador do serviço quis me bater, porque eu tinha o crachá, eu já tinha o crachá de conselheiro, né? E eu estava com esse crachá no peito, e eu cheguei para eles lá, e eles brigando lá com o rapaz que passava a medicação e xingando. Aí eu cheguei nele lá de companheiro, vem cá, vamos conversar. Você quer o caminho mais fácil para tu resolver essa questão? Ele disse, mas como é que é? Você também é um puxa-saco, não é não? Eu digo, talvez seja, mas de repente agora nesse momento eu quero puxar seu saco. O que eu quero que você entenda? Esse cara que está entregando remédio aí, ele nada mais é do que um funcionário. Nesse momento ele não tem dinheiro para comprar medicação para colocar ela aí. Então o que você vai resolver, se você seguir o que eu vou te falar, você vai resolver essa questão sem precisar dessa briga. Você vai na promotoria do SUS, que tem, e aí falei para ele o local, que era no prédio tal, no início da DAP3, ali antes de virar, na hora que o ônibus virava ali para a DAP3, ali no setor gráfico, quando o ônibus virava para a DAP3, tinha o prédio ali que tinha o doutor Jairo Bisol, me lembro demais do nome, conheço eles todos até hoje, por esse problema que a Nazaré fala, conheço todos até hoje. Então, o doutor Jairo Bisol vai acolher a sua demanda, vai entrar com processo na justiça para que garanta o seu remédio. Porque o profissional que está te entregando, ele não tem, você vai brigar com ele, ele vai ficar aborrecido, não vai conseguir atender os outros e você vai ficar mal visto por ele. Então, não faça isso, porque não vai ser aqui que você resolve. Mas se você seguir esse caminho, você vai resolver.
E dando também ênfase também sobre o assunto das oficinas, Nazaré foi uma pessoa que participou muito das oficinas com a gente. Inclusive, Nazaré, você é uma grande profissional para profissionalizar pessoas nesse ramo, viu? Infelizmente, nós não podemos dizer que nesse momento você está lá dentro do serviço, mas porque você foi para um lugar melhor, que foi ensinar os outros a fazer o que você fazia. Mas a Nazaré ela foi uma pessoa tão importante lá no Hospital São Vicente, que tem pessoas até hoje que, quando me vê, Nazaré, ainda pergunta por você, porque eles se sentiram muito bem a seu lado com o trabalho que você fez com eles lá. E as oficinas, gente, quando a gente fala, e aí eu vou ter que engolir um pouco a minha fala que eu fiz primeiro, Nazaré, quando a gente fala do profissionalismo da saúde mental, eu também não posso negar que as oficinas me deu um grande levanto. As oficinas foi, na verdade, o meu primeiro caminho depois que eu saí de dentro do internamento amarrado, que aí o médico foi e chegou para mim e disse, você está de alta. Eu já estava tão institucionalizado que, quando ele falou que eu estava de alta, eu chorei que nem um louco. Eu digo, mas eu estou de alta, eu vou fazer o que? Eu vou subir no pediatra, o que eu vou fazer? O que é isso? Que nome é esse que eu não sei o que é? Aí eu disse, não, você está de alta, é para você ir para casa e tal. E eu já tinha família, mas eu nem lembrava que eu tinha família, eu estava tão institucionalizado que eu nem lembrava mais que eu tinha família. Aí disse, não, olha, você vai para casa, depois você vai ser encaminhada a terapeuta ocupacional, mas a assistente social vão encaminhar você para um tratamento de oficina terapêutica e tal. Mas eu nada disso eu entendia, aquilo ali tudo para mim era muito vazio no meu pensamento. Mas e aí, então, vamos seguindo mais em frente. E aí, certo de que me encaminharam para a oficina. E a Célia começou a me acompanhar nos primeiros momentos e tal. E eu fui muito bem acompanhado por uma outra cidadã que chama-se Naides, que era uma tremenda de uma profissional, já está aposentada, mas foi uma tremenda de uma profissional, uma pessoa assim, muito legal, mas muito legal mesmo, que me ensinou muito. Eu saí tão bobo dessas internações terríveis que eu tive, que eu chegava para ela e eu via o Eloy fazendo tic-tac, 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 e aquilo ali para mim era uma novidade. Eu ficava olhando aquilo ali. E eu falava para ela, mas o que é aquilo ali? Ela disse, é um relógio, seu Zé. Aquilo ali, ela me chamava seu Zé. Seu Zé, aquilo ali é um relógio, aquilo ali é para dizer a hora que você tem que estar aqui, é para dizer a hora que eu tenho que liberar você para ir para casa, e aquilo ali ia me fascinando. E eu não... Tanto é que nessa brincadeira, eu fiquei amante de relógio. Eu devo ter uns 30 relógios aqui na minha casa, porque, por incrível que pareça, gente, isso é coisa de louco, mas é uma coisa que tem que ser contada também. Eu tenho uns 30 relógios aqui na minha casa, porque isso me fez eu voltar a me reconhecer também como um ser humano, a partir do momento que eu comecei a entender o que era a hora de um relógio, alguém me ensinando a caminhar de novo, porque eu saí dali para o rumo do nada. Então, essas meninas maravilhosas, elas conseguiram me colocar no trilho de volta. E me lembro bem que um belo dia, a dita assistente social disse, Zé, eu não vejo você mais como um paciente aqui de dentro das oficinas, você já está muito além de ser um paciente de oficina. Você não é mais para esse ambiente. E aí eu fiquei preocupado, porque o que ela fez? Ela disse o seguinte, eu vou fazer 10 cartas e você vai entregar essas cartas do Ministério. Essa é a carta do Clube dos Amigos, qual você está dirigindo, e você vai entregar essas cartas dos Ministérios para que as pessoas entendam e passem a conhecer quem é vocês. E beleza, eu trouxe as 10 cartas para minha casa e de noite eu não dormi, que eu fiquei muito perturbado com aquela situação, que eu não sabia o que eu ia fazer com aquelas cartas, mas tudo bem, de qualquer forma, eu sabia onde é que ficava a rodoviária e tal. No outro dia seguinte, amanheci de manhã cedo, peguei as 10 cartas, fui lá para a rodoviária. Eu digo, gente, onde é que fica o setor de ministério? Eu tenho 10 cartas para entregar nos ministérios, mas eu não sei onde é que fica. Aí teve um rapaz que disse, olha, os ministérios, aqueles prédios altos que você está vendo ali. Aí eu olhei as cartas, estava endereçada a cada ministério, até do Ministério do Exército tinha uma. E eu peguei essas cartas e coloquei lá e fui rodando, de manhã até meio-dia, eu rodei o setor de ministério todinho, conhecendo os ministérios, voltei para a rodoviária, de lá voltei de novo, de meio-dia para tarde, quando voltou o expediente de novo, aí eu voltei de novo para lá, entregando essas cartas em cada um ministério que eu já tinha encontrado. Aí então eu fiz um dia de peregrinação para encontrar os ministérios e depois entregar as cartas. E quando eu cheguei em casa, eu me lembro que eu chorei muito, porque eu não acreditava que eu tinha capacidade para fazer aquilo ali. Porque até então, eu mesmo, a minha pessoa, o Zé Alves mesmo desacreditava nele. E quando eu cheguei aqui,
que eu me lembro que eu entreguei aquelas cartas, e naquele momento eu tinha pegado o entregue de volta para mim, prestar conta do que eu tinha feito, eu digo, isso não foi eu, não posso acreditar que foi eu que fiz isso. E aí, com essa entrega dessas cartas, eu já cheguei todo orgulhoso lá no hospital. Aí eu cheguei lá, eu falei, da época já era a Giovânia que estava mais a gente, aí ela disse, Zé, eu já estou querendo lhe dar alta, Zé, porque você está faltando mais aqui do que no lado do ministério, você está andando mais nos ministérios, agora no meio político, mais do que aqui no hospital. Eu digo, mas eu já estou querendo a minha alta. Você não está me dando a minha alta, eu já estou querendo a minha alta porque chegou o meu momento de sair daqui. Eu agora vou lutar lá fora por quem está ficando aqui, porque os que estão ficando aqui não estão tendo a habilidade que eu já estou tendo para ir buscar apoio para eles lá fora. Então, não é você que está me dando alta, eu estou me dando alta. E aí saí, e nunca mais eu voltei. Eu tenho exatamente 13 anos certinho que eu não fiz mais um dia de terapia em hospital. A minha terapia é na sociedade. É conversando com o povo, levando a imagem de um paciente de saúde mental que conseguiu se superar na sociedade, conhecer um montão de gente importante. Em Brasília, se vocês não sabem, mas em Brasília, de promotor a senador, eu conheço um montão. Não sei se senador é importante para nós no momento desse que está em sofrimento, né? Mas vamos falar, ele se sente, né? E são eles que deliberam as questões para que a gente possa se dirigir. Infelizmente, em Brasília, quem não está em Brasília é diferente, mas nós em Brasília, infelizmente, nós respiramos política. Então, eu conheço esse povo todo, eu conheço a direção da OAB, aqui do DF, eu conheço os promotores de saúde, todos aqui do DF, eu conheço todos. E voltando um pouco do que a Nazaré falou, o doutor Ricardo, coitado, sofreu demais comigo na justiça, que eu botava ele na justiça quase que toda semana, porque eu levava as causas para a promotoria de justiça, e aí quem era que respondia por ser o diretor, ou na Dizan, ou no São Vicente, era ele. Aí ele chegava para mim, Zé, eu já não aguento mais de tanto que você está me botando na justiça. Eu digo, doutor, entenda uma coisa, o senhor é o diretor ou é o gerente lá na Dizan, e eu sou um usuário. A gente vamos se tratar sempre como isso. Isso é um feitiço que pegou na gente e não tem jeito de sair. E eu sou o usuário, doutor, que representa os usuários. Então, essa briga entre eu e você, que está no poder representando o serviço e eu representando o usuário, essa briga vai acontecer sempre. Eu só espero que o senhor entenda que, nesse momento aqui na justiça, nós estamos brigando por uma questão. Mas, saindo daqui de dentro, eu quero me sentar mais você, tomar um café e bater um papo diferente do que nós estamos fazendo aqui agora, porque lá fora o Zé Alves é o paciente que precisa do doutor Ricardo, que é o médico, e você é o médico que precisa do José Alves como paciente para garantir seu emprego também como psiquiatra que é. Então, eu espero que isso não interfira na nossa amizade de tratamento. E a gente viveu isso até hoje e temos amizade até hoje. Eu encerro, senão eu vou deixar vocês engasgados sem falar, gente. E muito obrigado pela oportunidade. Legal, Zé. Esse empoderamento, hein? Muito bom. Vamos entrar. A Marta quer fazer um comentário, Marta? Alguém mais? A Neuzi, Cristina, Murilo, quer fazer um comentário? Não? Murilo? Parabéns para o Zé, assim, muito bonito de ouvir toda a narrativa dele. Assim, parabéns, Zé. Legal. Obrigado, Zé, obrigado aí. Oi. Me chamou? Eu estava só agradecendo a menina aí que falou que tinha achado bonito. Minha querida, no dia a dia, a gente luta para que a gente possa aprender, matar todo dia um leão, para que amanhã a gente chegue, esse leão não tenha que arrancar os pés da gente correndo atrás, tá? E é isso aí que todo frequentador do serviço de saúde mental tem que aprender, que ele é cidadão e ele não precisa depender de ninguém para ele se apresentar que ele é cidadão na sociedade. É isso aí. Ô Zé, posso só por um... E aonde você foi aprendendo sobre isso, Zé? Porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade também de saber o que eu faço quando eu não tenho, né? Quando eu não consigo. Você foi começando a participar dos conselhos de saúde? Como que você foi aprendendo o que você tinha que fazer? Aonde que você tinha que ir para buscar aquele direito? Tiago, em primeiro lugar, eu sou cearense. Por incrível que pareça,
você sabe que cearense tem essas questões, né? Quando ele chega, eu ouvi um comentário um dia desse, é uma palavra meio feia, mas eu vou falar. O cara falou que do cabaré que ele não mandava, ele fechava a porta, sabe? Então, o cearense é assim, quando ele chega que ele não consegue mandar, ele pelo menos arruma um direito de pedir, entendeu? Então, eu fui vendo aquelas oportunidades que foram surgindo, e como todo bom cearense, eu fui vendo o seguinte, eu digo, poxa, me cabe aqui nesse ambiente, eu vou cair para dentro disso aqui. Aí teve um belo dia que eu vi um grupo de pessoas lá no próprio São Vicente, um grupo de pessoas lá, reunido lá, conversando e tal, e tudo mais, e eu conversei com um psicólogo que me acompanhou por muito tempo, por sinal uma pessoa maravilhosa, porém a Nazaré com certeza gosta demais dele também, que é o Dr. Fábio, esse daí eu posso falar o nome, que não tem nenhum problema, que ele realmente é uma pessoa excelente. E eu conversando com ele, digo, doutor, que grupo é aquele ali? Ele disse, Zé, isso aqui é um grupo de conselheiros. Eu digo, o que é que faz um conselheiro? O conselheiro ele delibera algumas coisas, o que para a direção do hospital fazer, o que está bom, o que não está bom. E eu digo, mas espera aí, e um paciente pode entrar nesse meio também? E ele disse, pode e deve. Eu digo, então eu vou, na próxima eleição, eu quero participar desse conselho. Aí ele foi e falou com o presidente do conselho, e ele falou o seguinte, não, se ele tem desejo em entrar como representante do frequentador do serviço, não precisa de uma eleição para ele entrar. Automaticamente ele já requer o direito de entrar, já que ele tem esse desejo. E aí foi assim que eu entrei. E a questão de eu buscar outros conhecimentos, principalmente no âmbito político, foi uma época em que a gente estava perdendo o nosso passo livre para a gente andar de transporte para ir para o tratamento, ir para algum lugar, que eu sempre busquei a dizer para as pessoas que o passo livre, a gente não quer um passo livre apenas para ir fazer um tratamento, a gente quer um passo livre para a cidadania. Um passo livre ele não pode ser exclusivamente para um tratamento. Ele tem que te dar uma garantia de cidadania, que é garantir que ele é livre para você ir e vir para onde você precisar de ir. Então, teve uma época em que a gente estava perdendo esse passo livre. E eu, conversando com a assistente social, que ela sempre teve muito carinho pela saúde mental e até hoje tem, e ela falou, Zé, a situação está muito difícil, mas o que você vai poder fazer é o seguinte, tem uns políticos e você pode ir na Câmara e tal, lugar assim, e conversar com eles lá. E na época, então, eu peguei e eu falei, eu digo, olha, então eu preciso ir nesse lugar. E fui. Cheguei lá, eu conversei com a deputada Érica Cocai, que hoje é deputada federal, na época era distrital, e falei da nossa situação, como era um âmbito regional, no caso, o distrital resolvia a nossa situação. E ela tentou e não conseguiu. Aí a gente ficou assim meio que de pendurado com a situação por estar perdendo esse passo livre e como é que nós ia fazer o tratamento. E aí eu entendi que isso ia comprometer muito o nosso tratamento, a gente não tem condições de tomar um ônibus para ir até o tratamento, e isso ia comprometer muito o tratamento da gente, e que também, independente de se tratar, precisava da gente sair também para algum lugar, porque a gente não precisava de ir só ao hospital, a gente precisava de ir em outro lugar também. A gente precisava de ver seres humanos, porque se a gente ficar só dentro de casa para o hospital, a gente nunca ia ser um ser humano, a gente ia estar sempre sendo aquele animalzinho que é carregado numa corda para tal ambiente, fez seu xixi lá, volta de novo para dentro de casa. Então, a gente não poderia ser desse jeito. E aí eu digo, gente, nós não paramos por aqui. As nossas portas agora se abriu e agora nós vamos bater em cada uma porta que for preciso para que nós consigamos o nosso passo livre. E aí, na época, eu me lembro bem que o Arruda era de direita e o Benício Tavares também era de direita, e a gente estava caminhando pela esquerda. E aí eu cheguei nele lá e digo, Benício, é o seguinte, a gente precisa de resolver essa questão assim, e fiz um projeto todinho do que a gente precisava, por que a gente precisava do passo livre, em que situação a gente se encontrava para ter que pegar esse passo livre. E aí ele disse, Zé, eu não tenho muita coisa para te falar, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa para ajudar vocês. E beleza. E aí, como eu encaminhei essa documentação toda escrita, tudo o que a gente estava precisando, como que seria feito para que a gente pudesse se beneficiar, aí, beleza, ele fez a lei, e ele fez a lei, me lembro até hoje, é a 4.316/2009, vocês podem pegar ela que vocês vão achar. É 4.316/2009. E aí, ele
fez essa lei, e ela dizia o seguinte, que era para o transtornado da primeira fase da idade aos 18 anos. E aí, quando eles foram para a plenária, e aí juntou um monte de deputados, e aí a gente conseguiu também um bocado de ônibus para levar os usuários do Serviço de Saúde Mental do Distrito Federal, quase tudo, e aí invadimos aquela plenária lá, enchemos de gente lá, e eles foram ler, e aí estava escrito, para pessoas transtornadas da primeira fase da idade aos 18 anos. Eu digo, rasga isso aí agora. Rasga isso aí agora. Mas por que, Zé? Eu digo, vocês não têm o direito, vocês, como eu e como qualquer um, não têm o direito de querer ser Deus, porque doença não tem idade. Se doença não tem idade, ela tem que ser para aquele da primeira fase de idade até o que vive 200 anos de idade tem que ter o direito, porque nós não temos o direito de dizer que hora e que dia que alguém vai adoecer. Então, com 18 anos não serve para nós. É dizer, mas como é que eu vou fazer agora? Eu digo, você faz o seguinte, nem que seja uma emenda, você tem que colocar, mas assim nós não aceitamos que seja aprovado. A gente está aqui para não aceitar. E foi onde ele voltou de novo para o gabinete, e aí eu voltei de novo para lá, fiquei penalizando mais lá durante 90 dias, mais o pessoal lá, do Direitos Humanos, um bocado de gente lá, os advogados lá e tal. Aí eu falei, eu digo, a única forma que eu posso aceitar não rasgar esse primeiro projeto é se vocês colocar um repasse aí qualquer, ou a qualquer fase da idade, ou a qualquer fase da idade, dependendo da sua condição financeira. Até aí eu aceito. Mais do que isso, não. E aí foi onde eles aprovaram. Aí colocaram a qualquer fase da idade e a situação financeira requer de que a família tenha uma renda abaixo de 2 salários mínimos. Mas brasileiro pobre hoje, você sabe que poucos têm uma renda mais de 2 salários mínimos, né? Então a gente ganhou o direito por essa condição. Zé, falando em lei e em direitos, eu tenho uma pergunta para você, para a gente encerrar aqui, que já está dando horário. Como garantir os direitos e a cidadania no Brasil, que hoje, onde está desaparecendo de maneira gradual a própria noção de direito a ter direito? Bom, Vera, em primeiro lugar, eu digo para você o seguinte, em primeiro lugar, que quem faz as leis é os políticos. Quem faz com que ela seja garantida, que permaneça, é o usuário dela. Então, o que acontece? Existem muitas leis que são até boas, mas, porém, não são usadas. Então, essas leis elas vão enfraquecendo. E vai entrando as leis medíocres, que não ajudam a ninguém, mas como favorece os mais ricos e os mais poderosos, em modo geral, de poderes executivo, legislativo, judiciário, de alguma forma, então, o que vale para eles, eles usam totalmente. Então, isso permanece. E as nossas, como a gente, eu, você, um outro mais que conhece, usa, ou um outro que eu ensino quais são os direitos para ele, vai usando. Então, essas leis, por incrível que pareça, elas vão enfraquecendo. Então, o Estado de Direito, de leis que tem no nosso país, ele ele pega muito pesado quando ele diz o seguinte, não, mas só foi você que fez o pedido disso aí, ninguém mais pediu, então não tem como fazer uma lei. Poxa, se eu pedir, é porque alguma coisa já está acontecendo. Será possível que, se eu pedir essa lei, só tem eu com o mesmo problema? Será que no meio do Brasil inteiro não vai ter mais alguém com o mesmo problema? Então, a gente precisa de informar o próprio brasileiro que as leis que são feitas a favor dele, ele tem que fazer com que ela seja garantida. Você vê, por exemplo, vamos aqui um relato muito simples e fácil da gente entender. Hoje nós sabemos que tem a lei de usar máscara. Se você não usar máscara, você vai ser preso. E aí vai ser multado. Aí para quem é que vai essa multa? Vai vir para mim o valor dessa multa? Vai vir para você? Não. Ela vai beneficiar a quem fez a lei. Ela não beneficia você. Ela vai beneficiar a quem fez a lei. Então, são essas leis. Elas são boas porque ela protege a nossa saúde. Mas se alguém for multado, infelizmente, o dinheiro não vem a benefício meu e seu. Vai exatamente para quem fez ela. Então, são leis que é feita, e a gente sabe que é necessário, mas é umas leis que daqui uns dias acabou a pandemia, é uma lei que fica vazia. Ninguém mais vai querer falar da lei.
Então, se é algo que é uma lei, que é necessário ser feita, porque todo dia, enquanto existir vida, alguém vai usar ela, por mais que seja um único ser humano, ela tem que ser uma lei usada e ela tem que ser feita com autonomia para que não seja derrubada, independente do uso que você faz o uso diariamente ou não. Então, as leis, tem leis muito pesadas para poucas coisas e tem leis muito maneiras para muitas coisas. Legal, Zé. Alguém quer complementar? Eu queria também, então, que o Zé falasse um pouco para a gente como mobilizar as pessoas que tiveram essa mesma vivência que você teve, Zé, para que eles possam passar a falar sobre eles. Então, eu queria que você me dissesse como acionar, o que fazer, o que a gente precisa fazer para acionar outros usuários, né? Pessoas que fazem uso do serviço, que tiveram as mesmas experiências que o Zé. Queria que você pudesse dar dica, a partir da tua vivência, como que a gente pode acionar outros. Em primeiro lugar, o que acontece? A gente tem que achar essas pessoas, porque nós conhecemos todos eles. A gente, por incrível que pareça, desde o primeiro momento, a gente se torna uma família e a gente não se larga mais um do outro. Por exemplo, o Elias mesmo, você conhece demais, é um grande batalhador, ele agora está com a liderança do Grupo Negro, né? E ele está com uma dificuldade terrível lá com o assunto da luz dele. Mas é através do telefone dessas pessoas, é uma rede de comunicação que a pessoa tem, para que a gente possa estar reunindo esse pessoal. Inclusive, eu gostaria um dia de um debate, assim, por exemplo, o Cleidson, aquele moreno que você conhece, Elias, por exemplo, a própria, aquela menina lá, eu esqueço o nome dela, gente, aquela magrinha de lá que hoje faz tratamento do CAP São Sebastião, a Lucicleide, uma pessoa também bastante relevante nessa situação e que lutou muito e luta até hoje para sobreviver à situação dela muito difícil. Então, essas pessoas, é através de comunicação que a gente faz o encontro com eles. E se você procurar os CAPs hoje, por incrível que pareça, graças a Deus, que os CAPs hoje têm dado um grande avanço nessa situação, porque os CAPs hoje têm informação de todos os pacientes do Distrito Federal, aqueles que estão sendo acompanhados dos CAPs, você encontra fácil o contato desse pessoal. Então, a gente pode, sim, fazer um apanhado dessas pessoas e fazer uma reunião grande com esse povo, porque, na verdade, quando eu me coloco como liderança, eu sou um deles, mas em Brasília nós temos muitas lideranças, e muitos bons, inclusive, viu? Muitos bons mesmo, não são pessoas fracas, não, tem muita gente boa aqui no Distrito Federal. É claro que eu me coloco assim, porque hoje eu sou representante nacional e como presidente do Clube dos Amigos da Saúde Mental do Distrito Federal em ação, e que tem uma comunicação com o Brasil inteiro e alguns países latinos. Então, o que acontece? Então, eu estou um pouquinho mais à frente, não digo assim como um importante, mas um pouquinho mais à frente por motivo dessa comunicação. Mas tem gente muito melhor que eu aqui em Brasília, no trabalho também, né, na evolução aí de buscar informação, de buscar melhorias e tudo mais. Legal. Gente, vamos encerrar. Eu agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado.